Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito feliz. Estou honrado aqui porque está começando um projeto novo que é o PantaCast. Então hoje é o nosso primeiro episódio. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber um mentor, um amigo, um irmão, alguém que é da minha família. O nome dele é Raul Pedro. Fico muito honrado de poder receber ele aqui nesse dia. É de uma imensa alegria no desenvolver, eu quero contar um pouquinho, porque hoje ele está aqui comigo nessa estreia, esse novo ciclo da minha vida. Então hoje, esse dia está sendo marcado na minha história. Você faz parte dela agora, você que é meu ouvinte, você que está nos acompanhando, você que faz parte dessa comunidade, então você faz parte desse novo ciclo da minha vida. Então, Raul, queria um pouquinho, acho que você tem muito que agregar no território nacional. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho do Raul Pedro. Eu conheço o Raul Pedro um pouquinho no início, assim, vamos falar que era o Raul Pedro pioneiro no ramo empresarial. Então, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, contasse um pouquinho, até chegar de fato nos big numbers que a gente tem hoje. Eu vou falar que a gente tem hoje porque me sinto parte dessa história também. Eu faço parte da sua empresa, mesmo não estando lá, eu tenho aquilo ali como se fosse uma empresa minha. Um carinho especial, é minha casa, já usei várias vezes a estrutura, então ali é meu lugar do cafezinho. Que bom. Então, assim, me sinto em casa realmente. Gostaria que você começasse um pouquinho a história, contasse aí para a nossa comunidade, que acredito que agrega bastante. Legal. Dificilmente nós ouvimos uma história de sucesso e não temos por trás uma história de fracasso, né? Acredito que os fracassos, eles moldam, eles forjam as pessoas. O fracasso é o grande insight, o fracasso é o grande aprendizado, o fracasso é onde você pode até ter um comparativo com o sucesso. O que seria do sucesso, não o fracasso? Se não tivesse fracasso para a gente olhar, né? Então, de alguma forma, minha história também tem um link de fracasso, onde tentei em algum momento emplacar vários negócios e não consegui, onde tive vários sonhos e não consegui realizar, onde tive momentos de escassez gigantescos na minha vida, onde faltou comida, onde faltou dinheiro, onde faltou amizades, faltou parceiros. Já teve aquele momento ali que sumiu todo mundo, né? Então, para se chegar em algum lugar, eu acredito que tem um pouco de deserto aí, sabe? Eu falo que a chuva só faz sentido porque existe escassez. Ela não fazia sentido se a terra permanecesse molhada, permanecesse úmida. Então a chuva só faz sentido para nós, eu como produtor rural, então nasci nesse meio, só faz sentido se a terra estiver seca. Se a terra não tivesse seca, não fazia sentido. Uhum. Então eu acredito assim que tudo vai fazer sentido, o sucesso lá, as atitudes vão fazer sentido após passar por essa escassez. Eu acredito que a escassez é o período de desenvolvimento, é o processo. Faz parte do processo. Lembro um dia que eu tava com meus primos caçando, e aí nós estávamos caçando porque não tinham o que comer, né? Estávamos caçando pássaros, né? E o que viesse na frente, né? E o que viesse na frente. Areia do vizinho. Camaleão, tudo que tivesse na frente, né? Era questão de sobrevivência, muitos anos atrás. Sua infância foi em qual? Eu nasci em Brasília, mas eu fui criado no Nordeste, na Paraíba. Então passei um período morando no interior da Paraíba, e nesse período houve uma escassez grande de tudo, né? Até chegar ao ponto da comida. Então nós saímos para caçar caçar e pescar, né? Nesse dia a caça não estava tão boa assim, e aí a gente se deparou com o lixão da cidade. E foi lá que a gente encontrou alguma coisa para comer. Tinha uma lata de doce com um pouco de goiaba, né? Daquela doce de goiaba, tinha um pouco assim. Tinha um refrigerante quente, um pouco de refrigerante quente numa garrafa, e tinha uma bolacha
de sal, mas que um rato tinha claramente dado uma comida de lado, mas eu falo que o rato vacilou, né? Porque ele deixou a maior parte da bolacha lá e a gente comeu. Então comemos e demos muitas risadas nesse dia. Cada um com a sua perspectiva e mentalidade, mas naquele dia de escassez foi também um momento ali de experiências com a família, né? E a gente sorria ali, mas a fome falou mais alto e a gente comeu ali aquela comida sem saber dos riscos, né? Eu olho para isso hoje e penso, nossa, muitos riscos, né? Mas a escassez faz a gente fazer isso, sabe? Faz a gente comer migalhas. A escassez faz a gente não olhar para o resto, faz a gente simplesmente ficar e se contentar, sabe? Se contentar só com aquilo. É óbvio que eu agradeço aquele dia, mas eu olho e sei que não era isso que eu queria para minha vida. Eu sei claramente que não era isso. Então o Raul que está aqui é um Raul que já passou por isso, já passou pela fome. Ter chegado onde eu cheguei faz muito sentido quando eu olho para minha história para trás e vejo o que eu idealizei, o que eu sonhei, e não ter sido em vão, sabe? Não ter sido em vão, porque em algum momento da minha escassez eu sonhei, eu idealizei, eu quis estar lá na frente. E como eu quis estar lá na frente, e hoje considero que cheguei em boa parte desse destino, eu vejo que valeu a pena, sabe? Até mesmo um momento de escassez valeu a pena. Hoje está bem interessante e eu vejo que tudo deu certo porque você continua em movimento. Então, apesar da escassez, você veio com a trajetória de movimentos. Então, em determinados momentos da sua vida, o movimento nunca cessou. E a gente sempre falava um ditado aqui na fazenda, que a necessidade faz o sapo pular. Se ele pudesse comer parado, ele comia parado. Só que como o bichinho sempre está um pouco à frente dele, a necessidade faz ele pular. Então ele nunca, se ele fosse andar, não pega o besouro. Então o fato é que ele precisa pular e com a língua ele já tem expertise de alcançar o objetivo quando ele pode lançar a língua dele. Então sim, o fato de você movimentar, eu acho que é a grande da questão. Apesar da escassez, apesar do momento que você estava vivendo, o movimento gerou algumas ações em você que fez você prosperar também, que fez até um movimento desde da solução para o dia de fome até sair da Paraíba e retornar para Brasília. É a inquietação, né? A inquietação, o não conformismo, né? Não estar confortável, não ficar parado. Não aceitar aquilo naquele exato momento. Considerar que vai errar muito e tá tudo bem também errar muito. Faz parte errar. Tem um cara que fala assim, na verdade é uma comunidade hoje que fala isso, né? Errar é acertar, porque o erro é um número e o erro te ensina qual caminho você não deve andar. Então o erro está encurtando os caminhos para você. Quanto mais você erra, mais próximo você fica do acerto, porque você está eliminando as variáveis laterais que te fazem errar. Toda vez que você erra, você aprendeu como acertar. E aí você vai errando e isso vai te transmoldando até afunilar o suficiente para só ter uma saída: acertar. Então errar muito vai te deixar um expert, porque inevitavelmente você vai afunilar para o sucesso. Por isso que você vê empresários que quebraram 3, 4 vezes e chegaram no 5º, 6º, 7º negócio e tiveram sucesso. Porque qual empresário que não aprende com 3, 4 negócios quebrados? Qual empresário que não entendeu os gargalos do empresariado? Qual empresário que não entendeu que contratar às vezes fora de hora é um problema?
Ou contratar a pessoa errada. Ou contratar a pessoa errada. Então, o empresário experiente, que errou muito, ele afunila para o sucesso, entende? Mas isso só se faz com conselho, né? Com sabedoria, com informação, com network. Isso só se faz com as pessoas certas à sua volta, né? O grande gargalo hoje, eu acho que com as pessoas que eu converso, 90% das pessoas, se eu não falar mais um pouquinho, para não querer errar, jogar o número para baixo, o grande gargalo hoje do empresário chama mão de obra qualificada. Então, alguém que acredita, alguém que compra a ideia como ele. Acredito que isso aí, se o empresário pudesse ter 5 pessoas igual a ele dentro da empresa dele, eu acredito que 80% das empresas já tinha dado uma alavancada e já tinha dado certo. É o que a gente afirma, né? Dentro da empresa, você quer que todo mundo seja você, né? Você deseja isso. A realidade é que a gente não consegue. A gente não consegue fazer isso. Essa é a verdade. Então, um pouco da minha história tem a ver com os meus insucessos, com idealizações, com aspirações, com sonhos. Eu acho que é a realidade do brasileiro. A gente quer pensar grande. Mas, inevitavelmente, a gente passou pelo pequeno e a gente passou por um momento difícil na nossa vida que ficou deserto. O que eu admiro bastante, assim, nas condições, é que eu vejo que os colaboradores, hoje, da empresa sua, eles têm... Aquilo ali não é uma empresa para eles, é uma família. Isso eu admiro bastante. Eu queria um conselho seu. Um conselho. Como eu trazer o meu colaborador para não ser um colaborador e ser um familiar? Um familiar empresarial. Legal. Assim, eu não sei se o meu conselho vai atender bem a todos os telespectadores aí, mas a minha ideia de gestão empresarial parte do pressuposto de pertencimento. E um pertencimento, ele tem um conjunto de regras que giram em torno do grupo. Então, você tem que atrair pessoas para o seu negócio que compram as suas regras e valores. Ou pessoas que admiram as suas regras e valores. As pessoas estão lá, vou te falar um valor meu, família. Quando eu pergunto o valor de cada colaborador lá, eles dizem, família. No fundo, eu atraí pessoas ou que não sabiam que tinham valor familiar, mas tinham, ou que já declaravam o valor familiar. Então, quando a missão, visão e valores da empresa é declarada aos colaboradores e os colaboradores dizem estar de acordo, é como se a visão, missão e valores também fossem deles. Então, isso vira uma família porque sistema é o seguinte, nós temos um grupo. Um sistema, uma organização é o seguinte, são indivíduos que se juntaram para um objetivo em comum. Então, nós formamos um grupo, uma empresa, um sistema, uma organização, porque nós temos o mesmo objetivo. Então, a grande questão é que tem colaboradores dentro de empresas por aí que não estão de acordo com o objetivo da organização. Então, por que eles não se sentem família? Porque eles não compraram o objetivo. Entende? E lá na minha empresa, as pessoas compraram o objetivo. Isso, as pessoas compraram os valores. Isso esclarece um pouquinho porque que às vezes assim a gente vê tantas divergências de pensamento. Tem coisa que a gente vê que a gente diverge num colaborador e é coisinha pouca. Não era para ter uma divergência tão grande. Mas por que uma coisa tão pequena se torna uma divergência gigante? Porque são pensamentos diferentes. Não está alinhado para chegar no mesmo... Tem alinhamento. Tem alinhamento. Um está querendo ir para o norte, o outro para o sul. Então, um pequeno
uma pequena diferença de pensamento gera todo um transtorno em discussões, claro, obviamente. A gente está falando de discussões agradáveis, em âmbito natural. Então, assim, a gente está falando que gera toda uma discussão que não chega a ponto nenhum. Por quê? Porque são mentes diferentes, planejando caminhos diferentes. E isso, o fruto é paralisação da empresa. Se eu fosse resumir o conselho que você pediu, eu diria o seguinte. Você precisa ter a sua própria história muito bem contada. Se você não contar a sua história muito bem contada, não há quem compre a tua história. Se não há quem compre o teu livro, que é a tua história, você não tem colaboradores. Clareza na visão. Você tem empregados. Funcionário que recebe para entregar uma tarefa. Você ter colaboradores, para você ter gente se juntando a você, você tem que ter uma história muito bem contada. Você tem que ter uma clareza muito grande de missão, visão e valores. O que é que você veio fazer com o que você está fazendo? Se você não tiver uma história muito bem contada, você não tem colaboradores, você tem empregados que estão ali para fazer uma tarefa, para receber por isso. E aí a noção disso é uma empresa, o resultado disso é uma empresa desunida, individualista e que rapidamente vai... O sintoma principal é a rotatividade, né? Não para ninguém nessa empresa. Dou muito valor a conselhos. Então, acredito que você, ao longo desse tempo, você já reparou um pouco isso. Porque já segui vários e vários conselhos da sua parte também com a minha pessoa. E conselhos, eu acredito que tem a facilidade de melhorar a visão, ou eles têm até a capacidade de mudar a trajetória. É uma forma de remir o tempo, né? De remir o tempo. E teve algum conselho na sua vida que você recebeu? Você acabou de me dar um conselho. Que esse conselho eu vou levar para mim. E teve algum conselho que você recebeu lá atrás, no período de escassez, ou que você recebeu pós-escassez, que te fez, às vezes, privar da escassez, e um que te tirou da escassez? Eu já tive muitos conselhos, muitos. E eu lembro uma vez que eu estava com um orçamento muito apertado, precisava faturar mais, não estava conseguindo faturar mais. E na minha cabeça, só faturar mais resolvia meu problema. Só faturar mais resolvia o meu problema. Um certo cara falou assim pra mim: Raul, R$1 de faturamento não necessariamente é R$1 de lucro. Agora, R$1 de economia, aí sim pode ser R$1 de lucro. Aí eu fiquei calculando. Não, faz sentido, porque é o seguinte, quando eu faturo, quando eu tenho um faturamento, eu pego ali, meu vendedor vendeu 1 milhão, eu vou ter que tirar o custo variável. Certo? Primeira coisa, na venda, vendi 1 milhão, se meu custo variável, paguei taxa de cartão, paguei comissão, vai ficar ali menos 30%, vou pagar o imposto, menos 30% de imediato, então já sobrou 700 mil. Desses 700 mil eu tenho que tirar o custo fixo. Então faturar 1 milhão não significa que eu lucrei 1 milhão. Mas se eu economizar, no final da minha operação, depois que eu gastei o variável, depois que eu gastei o fixo, se eu conseguir olhar para o variável ou para o fixo e economizar R$1 ali dentro, aí é possível que eu tenha R$1 de lucro. Isso foi um marco na minha vida, porque aí eu fui olhar internamente. E aí eu tive que buscar mais conselhos, porque não era suficiente. Não era o suficiente porque esse é um insight, foi uma metáfora que ele me contou, entende? Ele me contou uma metáfora que despertou minha mente. Para quê? Para eu olhar tanto o faturamento quanto as minhas despesas. Aí eu chamei um conselheiro. Esse conselheiro, ele era especialista em tributário. Esse cara chegou para mim
Com 2 segundos ele me fez entender que a minha empresa tinha que estar no lucro real e não no lucro presumido. Só que com alguns minutos eu fiz uma continha básica e eu tinha passado um ano inteiro no lucro presumido quando eu deveria estar no lucro real. E nós estamos falando aí de pelo menos uns 5 milhões perdidos por falta do conselho na hora certa. Então eu olhei para um ano atrás. Se eu tivesse recebido esse conselho um ano atrás, eu teria colocado no bolso mais ou menos uns 5 milhões de lucro. Eu não podia chorar o leite derramado. Então, não podia chorar, porque seria... Todo ali pra frente. Seria desnecessário para mim. E aí, o que eu fiz? Dali para frente eu posso fazer alguma coisa. E eu fiz uma conta básica, já daria aí para economizar uns 3 milhões. A partir daquele conselho. Então, um conselho para mim custou 3 milhões. Um conselho. Então, em um momento que eu estava precisando faturar mais, em um momento que eu estava precisando de mais recursos, de lucro, em um momento só que estava faltando... Um conselho foi responsável por toda a reestruturação empresarial do negócio. E aí, dentro dessa linha, também outros conselheiros... Eu sempre trago conselheiros porque conselheiros, eles têm como remir o tempo para você. Por quê? Os caras já viveram muitos anos na sua frente, dentro de uma determinada área. Eu tenho a minha experiência e eu tenho experiência de uma pessoa que já viveu também aquela mesma experiência e já resolveu muitos problemas. Quando eu chamo um conselheiro e pergunto para ele, o conselheiro tem que ser especialista na área que você precisa, né? Quando você pergunta para ele, o que é que você faria aqui? Você já olhou com sua mente. Você já olhou de todos os ângulos, você não viu nada. Mas às vezes o cara já viu. De fora da operação. E ele tá de fora. Aí o cara chega, te fala uma coisa que muda teu jogo todinho. É tão interessante esse termo de conselheiros, buscar conselhos. Eu sou tão apaixonado nisso, sou tão apaixonado nessa questão, que só existem, eu vejo 2 grupos que podem te dar conselhos. Um grupo das pessoas que te amam, obviamente, querem te ver bem, só que elas têm atrelados a isso, as pessoas que te amam têm um lado sentimental atrelado. Certo. Então, às vezes ela te dá um conselho que às vezes não vai te fazer faturar. Sim. Por quê? Porque tá o lado protetivo do negócio. Tipo assim, não entra nisso não, senão você vai trabalhar muito. Porque quer te ver bem, Você vai se cansar. Quer que você tenha mais tempo para os seus filhos. Ou então você vai ficar muito exposto. Ou então você está desgastando. Estou vendo seu cansaço. Então... E aí não vai te levar a faturar mais. São os conselhos das pessoas que nos amam, obviamente. Que estão aquelas pessoas que estão à nossa volta. E tem um grupo de pessoas que podem te dar conselho, aqueles que já passaram por aquilo que você está vivendo e venceram. Porque aqueles que não venceram ainda, eles não encontraram a fórmula. Mas aqueles que já passaram por aquilo ali, que já venceram de uma certa forma, aquele desafio que você está naquele momento enfrentando, eles estão aptos. Porque eles literalmente passaram e foram aprovados na prova. Então, e esses aí é 0 sentimento envolvido. Porque é 100% razão deles. Sim. Sabe o que é engraçado? É que às vezes você está vivendo um momento da sua vida que você não consegue resolver. E outra pessoa está vivendo um momento da vida dela que ela não consegue resolver. Só que o que eu tenho, que eu já resolvi, resolve o problema do outro. E o que o outro tem, que não está resolvido, ele também consegue resolver o meu. Então, nós vivemos em tempos diferentes. Às vezes está faltando um recurso para mim e o outro tem. Às vezes está faltando mão de obra para uma outra pessoa e eu que tenho a expertise para conseguir uma mão de obra qualificada. Então, eu gosto do conselheiro porque ele traz exatamente o que você precisa. Você tem que andar rodeado dessas pessoas, sabe?
esse sistema de conselho lá tão bem no meio empresarial, que a gente já vê as multinacionais trabalham com o quê? Não é decisão do executivo. A decisão passa através de um conselho deliberativo. É um conselho. Então, Acima do executivo, da diretoria executiva, está o conselho. existe um conselho deliberativo que vai falar, ó, concordamos, não concordamos, estruturamos, não estruturamos. Normalmente esse conselho é feito por pessoas que já trilharam uma estrada grande. E que tem toda uma autoridade sobre aquilo ali. Então, se a gente vê pessoas atreladas pelo mesmo propósito. Então, eu me vejo trabalhando, literalmente, a minha vida, se eu falar de convergência, essa é a minha convergência. E é por isso que eu lhe admiro, porque você é um cara do network, é o cara que conecta as pessoas. Fico grato e, assim, a gente foi conectado em um momento de escassez, né? Sim, é verdade. Porque, na minha época... Você já me viu na escassez. Então, a gente se conectou na escassez. E é legal porque a gente tem que admirar quando tem uma conexão a longo prazo. Significa que aquela conexão é verdadeira. Então, a gente não foi só no período de escassez. A gente foi desde o lixar pallet, comer pão com salame. Não, isso você não passou, porque você exigiu o queijinho, né? Então, você não tem... o pão com salame você não passou. Eu passei o pão com salame. Cara, mas aí contigo, não como. Tem que ter um queijinho. Tem que ter um queijo e uma manteiga, né? A manteiga e o refrigerante. Porque senão desce seco. Isso é uma brincadeira interna aqui que a gente se conheceu e no segundo dia que a gente tava se conhecendo, eu tava arrastando o Raul pra gente lixar uns pallets pra fazer um evento evangelístico. Legal. Então, o que às vezes atrelou a nossa conexão foi a escassez, um momento de fé, que professamos a mesma fé. Então isso nos conectou também, porque a gente sabe para onde a gente vai e a nossa amizade veio daí, né? Hoje, olhando pro momento de escassez até agora, até onde eu cheguei, com a faculdade com 42 mil alunos, com quase 100 colaboradores aí, tem 100 colaboradores hoje, mais de 100 na verdade, contando com os externos. Penso que valeu a pena os conselhos, valeu a pena sonhar, valeu a pena os momentos que faltaram, os recursos, porque assim eu comparo, sabe? Como eu sei que eu tô bem com os dados anteriores? Evolução, né? Sim. Tem gente que quer passar de um Fusca para um Ferrari. Aí você vai ter Seria bom. Não, mas você só vai ter uma sensação. Concorda comigo que vai ser só uma sensação? Se eu sair de um Fusca para um Chevette para um Gol, de um Gol para um Fox, de um Fox, sei lá, para um Onix, aí depois de um Onix ali, eu passei para um Civic, e aí fui evoluindo, foi importado. Eu tive várias sensações. Eu tive a oportunidade de ter várias sensações. Mas se eu fiz um pulo do Fusca para a Ferrari, eu só tive uma sensação. E ela vai passar. E esse é o grande quê? Daquele que está num processo de transição. Saindo da escassez, ele quer o quê? Eu tive um conselho, uma época, de um grande amigo que chama Frank Mendonça. Acho que você conhece ele também, já teve alguns eventos que ele estava formatando. E aí ele falou assim para mim, Júnior, para você chegar nesse período aqui, você me contou, para você chegar nessa situação de escassez que você está me relatando aqui agora, você levou 8 anos. Como que você quer sair dela de hoje para amanhã? Obviamente, você tem que trabalhar para sair do seu período de escassez menor do que o período que você entrou, senão fica difícil. Porém, mas não é de hoje para amanhã. Então você tem que se dar tempo também do resultado ali. Você tem que chegar e falar, cara, eu vou colocar métricas. Vou colocar métricas e metas.
Então eu tô entrando nesse conselho aqui. Vou continuar buscando orientações e conselhos, porque uma coisa é me sinalizar o direcionamento. E outra coisa é só me falar assim, vai reto aqui, me explicar todo o caminho, chegar ali na frente, eu já esqueci um pouquinho, já ficou turva, porque no meio desse caminho aqui choveu, eu perdi o período da rotatória, passei algum período, e na hora de recalcular a minha rota para o meu destino final, eu estou perdido de novo. Então daí está a importância, às vezes, de ter um segmento de conselhos, de ter um acompanhamento. Eu falo o seguinte, que o conselho sempre está ali disponível para você. Sempre está disponível para você. É como se tivesse sempre um prêmio à sua disposição. É como se tivesse a solução sempre à disposição, sabe? Pensa comigo. Por que eu vou ficar tentando inventar roda? Se ela já existe. E tá ali para vender. A roda não é para dar. Concorda comigo? A roda tá à venda. Então eu vou lá, se eu preciso de roda no meu carro, que meu carro só vai andar com roda, certo? Eu vou lá e vou comprar. Conselho também se compra. Entendeu? Você ganha. Tem até um ditado antigo que fala assim, conselho bom, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas esses são os conselhos familiares, né? Isso, mas aí eu vou te falar a mais. Existe conselho bom. Não. Mas não é aquele que não é dado, às vezes. É aquele que se paga um preço para estar ali. Esse ditado surge de um contexto onde vem conselhos familiares. São aqueles assim, não vai por aí não que tu vai cair, menino. Sabe? É aquele conselho que não é sabedoria. É intromissão. Entendeu? É se meter onde não foi chamado. Esse ditado veio daí. Pode ver que a gente usa esse ditado toda vez que alguém se mete. Conselho, você solicita, você não recebe de graça. Conselho é alguém pedindo, não é eu recebendo. Normalmente, quando o conselho vem com essa intromissão, eu não pedi. Alguém chega do nada e diz, se eu fosse tu, eu fazia isso. Amigo, não te pedi. Conselho se pede, conselho você vai atrás. Você quer receber o conselho, você paga por ele. Entendeu? Você paga por ele. Inclusive, os grandes amigos que você tem, você pagou para construir essa amizade. Você investiu tempo. Obviamente. Você investiu tempo. Então, quando você pede um conselho amigo, você está pedindo a um cara que você construiu com ele a amizade. Então, tem um preço. Conselho tem preço. Conselho não é de graça. Só que o conselho está disponível. Eu falo pro meu sócio, eu falo, olha, vamos buscar um conselheiro? Porque a gente está penando aqui. A gente está patinando. E eu não gosto de patinar. Se eu sei que tem alguém que sabe mais do que eu nesse assunto, traz ele aqui para mim, por favor. Sabe? E eu acredito nisso demais, porque é com informação que eu saio eu paro de patinar. Paro na hora. Entendeu? Só falta informação. Porque às vezes nem sempre aquilo que a gente tem gravado na memória é o que deve ser feito naquele exato momento. Exemplo, a gente treina dirigindo um carro. A gente sabe que seguir adiante vai cortar. Agora você tá... Não, só pra você caminhar pro fim, eu tô dizendo. Ah, tá. Então beleza. Então, essa parte que a gente corta. O que eu vejo interessante é que se eu tô em carro, a minha memória está gravada que se eu pisar no acelerador é para seguir adiante. Só que se as minhas condições físicas não tiverem no meu cotidiano, exemplo, se eu estiver num dia chuvoso e estiver numa terra, eu vou estar no atoleiro. Se eu acelerar demais, eu vou o quê? Patinar. Sim. Eu vou sair do lugar, sim, vou ficar atolado. Então, a minha memória de acelerar, ela já vai
me comprometer Ele vai te comprometer ainda mais. ainda mais. Vai patinar ainda mais. Vai patinar ainda mais. Então, às vezes, é necessário um copiloto do lado, Como é aquele carro que tira o grandão lá, aquele carro grandão? traçado 4x4. 4x4, qual é o nome dele, irmão? É da Dodge, né? Dodge Ram, É a Dodge Ram. Aí às vezes precisa vir um cara com a Dodge Ram, né? amarrar no teu carro, E falar, vem comigo que eu tenho atração. que eu tenho atração do teu negócio. E aí o cara dá uma puxadinha só. Pode ser o que for, porque Colocou no chão firme. aquela Dodge Ram tira trator, pô. Ela tira trator. Você sabe que tira. Então, pensa comigo. Mas primeiro você tem que usar uma ferramenta, que é tração. Tem que ter tração, é óbvio. Porque se você não utilizar a tração dela 4x4, deixar ela 4x2, vai patinar da mesma forma. Perfeito, perfeito. Por isso que o conselho ele é importante, por isso que ele tem tração muitas vezes. E às vezes não é em um conselho, é em 2, 3, somatiza, sabe? Aquela história da multidão mesmo, sabe? Ter a multidão de conselhos ali, aí as coisas andam. Isso é um princípio, né? Um princípio de sabedoria que aquele que está na multidão de conselhos ali, eu acredito que ele é bem sucedido, ele vai conseguir chegar onde ele está disposto a chegar. Então, foi muito bom, acho que é proveitoso essa conversa. Eu tirei outras lições. A gente vai estar caminhando junto, como é o de esperado e já estruturado. Acredito que eu possa também somar. E uma coisa que me admira muito no seu negócio é a importância que você dá ao mediador. Aquele mediador que você treina hoje, que você forma, eu acho que ele tem um papel fundamental em trazer uma paz. Então, acredito que hoje o seu propósito é bem desenhado. Formar um mediador, o mediador como um profissional, ele media interesses, né? Você é um mediador. Você media interesses dos empresários. Você pega um empresário que precisa de alguma coisa, conecta com outro empresário que tem esse antídoto. A gente costuma falar que a gente apresenta soluções a problemas e problemas a soluções. E aí você media interesses. E aí você acaba atendendo as duas partes, os dois ganham. Na mediação é assim, os dois sempre ganham. É diferente da cultura do problema, do litígio. A problematização hoje na sociedade é alguém tem que perder. Você entra no... Para você ganhar, alguém tem que perder. Então, essa cultura veio de muito tempo. Mas não, todos os empresários podem ganhar no seu ramo. Então, você consegue conectar... Para um ganhar, não é necessário o outro perder. Exato. Você consegue conectar os empresários e você consegue entregar resultados para os dois ou mais, né? Na sessão de mediação dentro do judiciário, a gente tem a política do ganha-ganha. Então, os dois ganham. Só que cada um tem que ceder um pouco. Sabe? É assim que se constrói um país melhor, é assim que se constrói a paz, né? Cada um cedendo um pouco e os dois saem ganhando. Não precisa o outro perder, de fato. Então, assim, concordo com você. Tem um preço no mediador. Acredito que esse preço é um preço que às vezes é difícil calcular, porque ele traz a solução, a mediação e toda essa questão de fazer as conexões. As conexões é o que fazem às vezes a mensagem, o tudo chegar ao ponto final, né? Sim. Então, se estivesse recebendo até um patrocínio, ia fazer agora da Tigre, hein? Tava bom. Essa corta aí, foi ruim demais. Mas acredito então que essa parte é o que me faz avançar. Se Deus quiser, eu vou poder contribuir. Eu tenho um avesso à escassez. Já passei por ela, já bati de frente com ela. E hoje, o que eu puder contribuir para lutar contra a escassez,
E essa é a minha missão hoje, todos os dias. Eu acordo pensando em como faturar na escassez. Legal. Então, assim, tem um amigo também que fala, sentei essa semana com ele no espetinho ali, comendo no final de tarde, e ele falou assim, rapaz, administrar na abundância é fácil. Administrar recurso na abundância é fácil. Quero ver o cara administrar na escassez. E eu vou além um pouquinho. Não é só administrar na escassez, é faturar na escassez. Legal. Então, quando eu consegui faturar na escassez, eu dei outra vida pro meu negócio. Legal. Então, eu acho que, assim, a gente vê outros países passando por essa dificuldade. Tem países vizinhos nossos aí que estão na escassez, e eu acho que o grande problema deles, que eles não enxergaram ainda, que é o quê? Faturar na escassez. Às vezes eles querem protelar para pagar algo, hoje eles precisam às vezes até imprimir o próprio dinheiro. E como que eu vou pagar algo que eu devo imprimindo o meu próprio dinheiro? Não faz sentido para mim. Então, eu acho que o foco desses países deve unicamente ser o quê? A gente precisa faturar na escassez, cara. Só faturando na escassez que a gente vai conseguir Movimentar a economia. movimentar a economia. Então, sim, esse movimento, acho que a gente tem que buscar muito isso. O que eu puder agregar com o empresário, agregar com as pessoas, eu acredito que eu compro a briga. A gente está junto nessa saga aí de faturar na escassez. O empresário pode contar comigo. Esse hoje é o meu objetivo, é trazer o empresário para faturar na escassez. E se for preciso eu gastar todo o meu network para isso, a gente vai gastar. A gente não tem dó de apresentar um para o outro. Por quê? Porque a gente sabe que ali vai nascer soluções. Acho que o inimigo, ele planta uma semente que a gente não pode conectar as pessoas. Que as conexões devem ser individuais, que a gente deve ganhar por elas. Não, a gente ganha no sucesso. Não existe ganho sem sucesso. O ganho tem que ser no êxito. Então, só se tem ganho no êxito. Então, hoje, fico muito feliz da gente estar abordando esse assunto. Acredito que tem vários e vários outros assuntos para a gente abordar em outros momentos. Mas fico muito honrado da sua presença. Mais tarde a gente vai comer uma pizza ali, né? A gente também, Vamos. filho de Deus, uma picanha hoje ou salmão? Qual que é a pedida? O que você servir, tá bem servido. Então, a gente come salmão hoje, picanha amanhã. Gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. Admiro você, admiro o que você faz. Tô contigo nessa ideia de faturar na escassez aí. Gratidão, viu? Amém. Fico muito honrado mais uma vez. Agradeço todo o carinho que você e sua família sempre me recebem. Grato por Deus ter colocado você. Você é um presente de Deus na minha vida. Então, muito obrigado por ter acreditado, até mesmo naquilo que eu não me via. Você é um cara que, além de me dar conselhos, me incentivou e investiu. Isso é único. Então, quero expressar minha gratidão, quero deixar aqui registrado já isso para todos saberem quanto eu sou grato à sua pessoa e a tudo que você já proporcionou para mim e para minha família. Eu acredito que isso só tende a fortalecer e Deus vai me dar condição de poder retribuir isso cada vez mais. Isso é uma semente que você jogou e o meu papel que Deus me colocou é ser pelo menos uma terra fértil, que vai ter condições de germinar a semente que você semeou aqui nessa terra, que possa dar frutos e frutos e frutos, e a gente alimentar não só uma simples comunidade, mas sim aqueles também que não plantaram para comer. Esse é o nosso ponto, alimentar aqueles que não semearam. Então acho que é para isso que a gente está aqui, é para esse tempo que a gente veio. Você faz jus disso. Então acho que a gente nasceu no tempo certo, na hora certa. As nossas empresas vieram na hora certa, crescemos as ideias certas, no tempo certo, da maneira certa. Vamos embora para cima que o pessoal precisa trabalhar, não, precisa de conselhos para depois executar. Gratidão, meu amigo. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Satisfação.